Bom, nessa aula nós vamos ver efetivamente como realizar o cálculo dos coeficientes, né? E o cálculo dos coeficientes é o que nós chamamos aqui das equações de análise, tá? E nós vamos apenas fazer essa diferenciação aqui entre equação de síntese e equação de análise. E vamos ver que a equação de síntese nós já vimos, né? E vamos aplicar a equação de análise, certo? Ou seja, vamos calcular efetivamente os coeficientes, tá? De um sinal limitado. Então, a equação de síntese, né, ela ganha esse nome. Né? Síntese tem o significado de montagem, não é isso? Ele expressa o sinal a partir de suas componentes, tá? Os componentes de frequência. Então, é a equação que expressa a série, certo? Então, é escrever x por meio de sua componente constante, mais o somatório aqui dos componentes cossenoidais e senoidais. Então, essa é a série. E a equação de análise é a que extrai do sinal as suas componentes de frequência. Tá? Então, nós temos aqui 6 equações, certo? Nós vamos ver que, efetivamente, só 2 delas importam mais e, inclusive, são praticamente iguais essas equações, né? Que são as 2 primeiras que eu apresento aqui, certo? Então, veja que os únicos casos em que essas aqui não vão ser utilizadas vão ser para cá igual a zero e para cá igual a quantidade de amostras sobre 2. É importante que o número inteiro só vai ser igual a uma quantidade de amostras sobre 2 quando a quantidade de amostras for par, né? Então, o que nós temos aqui é uma conta que vai servir para todos os casos, exceto os 2 possíveis extremos, né? O zero e o caso em que nós tivermos o n par, o último valor. Que nós vimos que a última frequência que nós temos é a frequência com k igual a n sobre 2 arredondado para baixo, né? Então, como é que eu faço para calcular os coeficientes AK e BK? Né? Então, pela equação de síntese, nós vimos aqui que o AK é o coeficiente do cosseno e o BK é o coeficiente do seno, certo? Então, para calcular o AK, nós estamos aqui dentro do somatório, fazendo o somatório de todos os valores de n para o xn multiplicado pelo cosseno, cuja frequência aqui é WK, certo? Então, 2π sobre n maiúsculo k é o WK. E nós fazemos essa multiplicação a cada amostra, né? Ou seja, eu vou variando o n aqui. E eu somo todos os valores, multiplico aqui por uma constante igual a 2 sobre n e dá o valor do coeficiente, tá? Então, praticamente uma mágica, tá? Nós vamos ver que essa multiplicação aqui, ela dá uma espécie de comparação entre xn e esse cosseno, tá? E o BK, como é o coeficiente dos senos, é idêntico à equação, só que a função que nós multiplicamos aqui é a função seno. Tá? O A0 é o mais simples de todos, né? O que é o somatório de xn para todos os valores de n, multiplicado por 1 sobre n. Multiplicar por 1 sobre n é o mesmo que dividir por n, não é isso? Então, somo todos os valores, divido por n. Isso aqui é nada mais, nada menos do que a média de xn. Só existe uma diferença, tá? Para o AK, quando k é igual a n sobre 2, ou seja, isso só ocorre quando n é par, e esse é o último valor, que é aqui no valor da constante que multiplica o somatório, tá? A constante que multiplica o somatório, ao invés de ser 2 sobre n, ela é 1 sobre n, então o multiplicador é metade do multiplicador normal. Tá? Mas o que nós temos aqui no somatório nada mais é do que eu substituir aqui o k por n sobre 2. Né? Quando eu colocar n sobre 2 aqui, 2 corta com 2, n por n, só sobra apenas πn. Tá? Isso dá para ver aqui que essa é a frequência limite, né? É a frequência de Nyquist, porque o WK igual a π é a frequência de Nyquist normalizada. E o que essas duas últimas equações aqui nos dizem? Que o B0 igual a zero e o B de n sobre 2, quando n for par, também é igual a zero, significam, na verdade, que esses dois termos eles não existem, tá? Não faz sentido, porque o B0 seria o k igual a zero, né? Isso seno de 0 é 0,
Então, o B0 ele multiplicaria zero, então ele não precisa existir, né? E a mesma coisa aconteceria com n sobre 2, tá? Se eu colocasse aqui n sobre 2, daria seno de πn, e seno de πn é igual a zero também para todo n, né? Então, efetivamente, nós só temos essas duas equações, o A0 é a média, e o AN sobre 2 precisa de uma correção aí, porque o coeficiente dele é metade do coeficiente normal aqui, certo? Então, vamos estudar aqui, certo? O significado desse cálculo, qual é o significado do cálculo, e eu escolhi aqui, arbitrariamente, tá? O BK. Para k igual a 3 e k igual a 6, na função que nós já vimos estudando aqui, desde que nós começamos a estudar a série de Fourier, tá? Então, é aquele nosso seno amortecido. Então, qual o significado disso aqui? Sabendo que o B3 dava aproximadamente 0,369 e o B0 dá menos 0,00184, tá? É importante observar aqui que o B6 é aproximadamente 200 vezes menor do que B3, tá? Então, o B6 é um valor muito pequeno. Para mostrar aqui o significado desse cálculo, eu já fiz um gráfico aqui, porque o código ficou um pouco extenso, não valeria a pena a gente ficar detalhando o cálculo aqui na aula. E aqui nós temos 3 valores, certo? Esse gráfico em vermelho aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é o nosso x de n, certo? Essa é aquela nossa função que é o e elevado a menos 0,1 n seno de 8π sobre 25 n. Certo? Então, o que nós vemos aqui? Aqui já é as amostras, certo? Só que ao invés de usar o gráfico do tipo STEM, eu liguei as amostras com uma reta. Não tem nenhum problema aqui, certo? E aqui, no gráfico da esquerda, o que nós temos? Nós temos o seno de 2π sobre 20 vezes 3n. Essa função é a função seno com o k igual a 3, certo? Para eu calcular o B3, eu teria que multiplicar isso aqui por isso, cada uma das amostras, tá? O que está acontecendo aqui? Se nós fizermos a conta aqui, 8π sobre 25, então só essa parte aqui dá aproximadamente o seno de 0,32 πn. Enquanto que esse seno aqui, ele dá aproximadamente o seno, dá exatamente o seno de 0,3 πn, tá? Então, 0,3 πn e 0,32 πn são valores muito próximos, certo? Essa, na verdade, é a frequência normalizada, 0,3 π, mais próxima de 0,32 π, tá? E o que está acontecendo aqui é que quando eu tenho o seno aqui crescendo nessa primeira etapa, eu tenho também o seno crescendo aqui nessa primeira etapa, porque as frequências deles são muito próximas. E aí, quando eu multiplico os valores correspondentes, para n igual a 0, para n igual a 1, 2, 3, eu vou ter sempre dois números positivos, de modo que quando eu faço a multiplicação entre os dois, nós temos também aqui valores positivos. Como a frequência deles é muito próxima, quando nós temos aqui a primeira amostra negativa aqui, nós temos aqui também uma amostra negativa. O que vai acontecer? Quando eu multiplicar um pelo outro, também vai dar positivo. Então, as regiões negativas aqui estão coincidindo aproximadamente com as regiões negativas do gráfico do seno, de modo que sempre que eu faço o produto, todos os valores praticamente eles dão positivo. Na verdade, se olhar aqui, eu coloquei o valor deles, todos eles, sem exceção, dão valores positivos. Tem apenas um aqui que dá aproximadamente 0 e tem um aqui que dá menos 0,04, tá?
tem um menos 0,03 aqui também. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando a minha função é positiva, esse seno em particular, que é o seno de 0,3 πn, ele também é positivo, e quando a minha função é negativa, o seno também é negativo, de sorte que sempre que eu faço a multiplicação dá sempre positivo. Qual o resultado disso? Quando eu fizer o somatório, vai dar um número diferente de zero, tá? Porque eu estou somando vários valores positivos, então eu vou ter um somatório diferente de zero. Então, lembrando que para calcular aqui os coeficientes, o que eu estou fazendo? Eu faço a multiplicação entre as duas funções, o seno e o x de n, e somo todos os valores, e depois eu simplesmente multiplico por uma constante. Então, qual é o efeito disso? É como se essa multiplicação estivesse comparando os dois valores. Se eles caminharem juntos, a tendência é que quando eu fizer o produto entre seus valores, eu tenho um valor alto, tá? E isso é fácil de observar aqui, que essa função da direita aqui, ela é o seno de 2π sobre 20 vezes 6n. Então, o que vai acontecer aqui? Essa função aqui, ela seria o seno de 0,6πn. E aparentemente, na nossa função original aqui, não tem nenhum componente com a frequência 0,6π, a frequência angular normalizada. Como aconteceu aqui a coincidência do 0,32π, que é o muito próximo do 0,3π, certo? E aí, olha o que acontece aqui. Para esses dois primeiros valores que são positivos, eu faço o produto aqui com dois valores positivos e dá também dois valores positivos. Só que ainda nesse primeiro ciclo do seno de x de n, que eles ainda são positivos, os dois valores aqui do seno de 20π sobre 20 vezes 6n, os dois são negativos. E quando eu faço a multiplicação aqui de um número negativo com um número positivo, resulta em valores negativos, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que essa frequência aqui é aproximadamente o dobro da frequência do nosso sinal, né? Ou pelo menos de uma parte do nosso sinal, né? Que é a parte senoidal dela, né? Que descartando a parte decrescente aqui da exponencial. E qual vai ser o resultado disso? Uma parte do ciclo nós vamos ter os sinais coincidindo, e noutra parte do ciclo nós temos os sinais contrários. De modo que quando eu faço o produto entre os termos, eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. E isso vai acontecer com muita frequência aqui, quando eu for fazendo essa espécie de comparação aqui entre o x de n e o seno de 0,6πn, tá? E aí eu começo a aparecer vários valores aqui no produto, que são alguns valores positivos e alguns valores negativos. E o resultado a gente já sabe qual é, porque nós já sabemos qual é o valor de B6. É que isso aqui dá aproximadamente zero quando eu somo todos os valores, tá? E aí quando eu multiplico por aquela constante, eu fico com um valor muito pequeno. De modo que quando eu somei todos esses valores e multipliquei pela constante, e somei todos esses valores e multipliquei pela mesma constante, eu obtive para esse seno de 0,3π um valor 200 vezes maior do que quando eu somei isso aqui, tá? Então, como é que nós podemos interpretar isso aqui? Para o BK, né, e o que acontece com AK é análogo, ter uma intensidade alta e positiva significa que o sinal está pulsando junto com o seno, tá? Ou ele, em uma parte prolongada do sinal, do tempo, eles pulsam juntos. De modo que sempre que o seno é positivo, x de n também é positivo. Sempre que o seno é negativo, x de n também é negativo. E quando eu faço o produto, dá sempre valores positivos que, quando forem somados, vão ter uma contribuição significativa, tá? Se BK tiver uma intensidade alta, mas for negativa, é porque x de n está pulsando com menos o seno, tá? Então, eles estão sempre com sinais trocados. De modo que sempre que eu faço o produto, dá um valor negativo, que quando somados dão uma contribuição significativa, tá? Então, quando eu tenho
de forma geral, o módulo de BK elevado, é porque a frequência normalizada WK, igual a 2π sobre nzão k, ela está presente no sinal x de n. Então, além de dizer que ele está presente, nós podemos também dizer que a tendência é que, se o AK for baixo, e ainda assim o módulo do BK for elevado, é porque essa componente não só está presente, como ela está ou em fase ou em antifase, tá? Ela vai estar em fase quando o BK for elevado e positivo, e vai estar em antifase, ou seja, coincidendo com menos seno, quando eu tiver um valor elevado e negativo. E o que significa quando o módulo de BK é baixo? Significa que o ritmo da nossa função está pouco relacionado com o seno, tá? E está pouco relacionado tem dois significados. Ou a frequência relativa ao harmônico K não está presente, e nesse caso, se ela não estiver presente, o AK também será baixo, ou então a defasagem entre o nosso sinal e o seno é de π sobre 2 ou 3π sobre 2, tá? Que seriam as fases do cosseno e do menos cosseno, tá? E não as fases do seno e menos seno, tá? Nesse caso, a frequência está presente, mas nós teremos que observar um AK elevado. E para finalizar, vamos calcular os coeficientes dessa função que nós estamos trabalhando aí desde a aula de série de Fourier. Então, para isso, eu deixei aqui preparado um código aqui em que eu mantive os valores de A e B que nós já utilizamos na série, ou seja, na equação de síntese, e nós vimos que esses valores fazem com que eu consiga efetivamente recuperar o sinal x de n por meio da série de Fourier, tá? Ou seja, por meio das suas componentes de frequência. Então, nós vamos ter que ter o valor de A e B, que nós vamos calcular agora por meio das equações de análise, muito próximos aos valores de A dado e B dado, já que nós já conferimos que esses valores aqui, eles batem com a função original, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui, criar dois vetores, o A e o B, que inicialmente eu vou criá-los vazios, tá? Então, nós sabemos que o tamanho deles é igual à quantidade de componentes, certo? A quantidade de componentes, ela vai de 0 até a quantidade de amostras dividido por 2 arredondadas para baixo, não é isso? Então, nós temos aqui, vou adicionar aqui o valor da quantidade de amostras. Inclusive, eu posso até pôr aqui o nzão, né? Apenas para vocês saberem, eu já deixei pronto no código aqui um cálculo aqui para o x, não é isso? Que é a função que nós estamos estudando aqui para os valores de n de 0 até 19, né? Então, quando eu faço n dividido por 2, eu obtenho 10. Só que eu sei que eu preciso também do valor 0. Então, eu preciso fazer n dividido por 2. Lembrando que a função int arredonda para baixo. E colocar o valor 0 também. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o b. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular os valores, cada um dos valores para cada um dos valores de k. Então, eu vou fazer um for aqui. E a quantidade de valores que eu vou explorar aqui é igual a esse valor aqui, certo? Então, se a quantidade de valores aqui é 10 mais 1, que são 11, os valores vão de 0 a 10. Né? Então, efetivamente, o range cria valores de 0 até, nesse caso aqui, tá 11, só que o 11 é excluído, né? Então, de 0 a 10 dá 11 valores. E qual é o valor do AK? O AK eu tenho que pegar os valores de x, multiplicar pelo cosseno de 2π k
n. E aí nós vimos que aqui o n já é um vetor, então isso aqui vai dar um vetor também, vai dar uma matrizinha sobre nzão. E aí depois que eu faço o produto, eu somo todo mundo, não é isso? E multiplico por 2 sobre n. E eu faço a mesma coisa com o bk, só que a função bk, tá? Então, ó, só para saber aqui, é a função sum, né, que é soma em inglês, ela soma todos os valores de uma matriz, né? Então, aqui eu tenho a matriz dos valores de x. Quando eu faço a multiplicação com vezes, eu faço multiplicação elemento a elemento. Então, vou multiplicar por cada uma das amostras do cosseno, com a frequência WK. Vou somar todos os valores, então eu faço somatório e multiplico pela constante, certo? Aqui tem que ser BK e aqui tem que ser seno. Então, a princípio, está calculado aqui nossos valores, nós temos que cuidar apenas das exceções, né? Então, as exceções são o A de n sobre 2, ele é metade do valor que efetivamente nós calculamos aqui, porque nós calculamos aqui com o multiplicador 2 sobre n, e o multiplicador efetivo dele é 1 sobre n. Então, vou multiplicar ele por 0,5. Então, o valor anterior dele vezes 0,5. O valor do B0 é garantido que é 0. Apesar de que quando ele fizer aqui o seno de 0, já vai dar 0. Então, quando eu fizer a multiplicação elemento a elemento, vai dar uma matriz toda com 0. Quando eu somar todo mundo, multiplicar por 2 sobre n, vai dar 0. Né? Apenas para garantir. E o B também é 0. B de n sobre 2. Tá? Então, a princípio, aqui estão calculados os valores, tá? Do A e do B calculado por nós. E nós podemos fazer aqui uma matriz de diferença, tá? Em que eu vou calcular aqui a diferença entre, eu vou chamar aqui de diferença do A, vai ser o valor absoluto entre a diferença de A dado e o A que nós calculamos. E a diferença do B vai ser a mesma coisa, só que para o B. B dado menos o B. E vou exibir aqui a diferença do A e a diferença do B. Nós temos uma diferença significativa aqui apenas no A0 e no A10, tá? Então, vamos dirimir qual é o problema que tem aqui. Bom, primeiro aqui tem uma regra também para o A0, em que o multiplicador dele é metade do multiplicador que é operado, né, sobre a fórmula geral, que é essa fórmula 2 sobre n. Então, nós temos que fazer essa correção aqui. E o segundo erro está aqui, em que eu estou pegando o último valor e zerando, né? Isso aqui era para ser b de n sobre 2, né? O último valor de b é, por definição, zero. Então, se eu executar novamente aqui, agora sim, efetivamente, nós temos aqui alguma coisa vezes 10 elevado a menos 17, menos 16, menos 16, 0 efetivamente, menos 17, menos 17. Então, todos os valores ou são exatamente iguais a zero, ou são muito próximos de zero, representando aí, na verdade, uma pequena diferença devido às aproximações de cálculos feitas pelo computador. Né? Bom, era isso que nós tínhamos para mostrar sobre o cálculo aqui dos coeficientes. A princípio, copiar esse código aqui é o suficiente para, sempre que necessário, né, quando eu tiver um x, para qualquer valor de n, porque já está em termos de n, e tendo a matriz nx, né, ou seja, na verdade, se eu copiar esse código todo aqui, né, apenas corrigindo aqui o novo valor para x, eu vou conseguir sempre calcular os coeficientes a e b da nossa série de Fourier, tá? De tempo discreto.
Então era isso que nós tínhamos para mostrar. Existem outras formas mais rápidas, diferentes para calcular os valores dos coeficientes, mas por hora isso aqui é suficiente. Até uma próxima oportunidade.